Essa aula, galera, foi feita em especial a muitos pais por aí, que eu vejo que querem ajudar os filhos nos torneios, mas acabam muitas vezes atrapalhando sem perceber. Por isso que eu acho importante dar esse recado e com todo o coração do bem aí, eu não quero interferir na família de ninguém e também não quero ficar julgando. É mais porque eu acho que muitos não conhecem isso e com base em toda a minha experiência, conhecimento de vida, é importante também passar isso para vocês. Por quê, galera? Vejo muitos pais, em primeiro lugar, né, que eu acho que é o maior amor incondicional que existe, o maior amor do mundo, é o de pai para filho, né? E vejo muitos pais que querem sempre ajudar e proteger os filhos, e principalmente na hora do torneio, se pudesse até entrava com a raquete no meio do jogo e ajudava os filhos a pegarem as bolas. Então eu acho que os pais são os que mais sofrem mesmo na torcida, porque acabam se sentindo um pouco impotentes, né? Que querem ajudar, mas não conseguem tanto. E daí tentam ajudar de outras formas, né? Falando bastante durante o jogo. E isso eu não estou generalizando, tá? Eu sei que os pais são muito diferentes. Estou falando com uma categoria específica de pais que eu vejo bastante acontecer. Então, pais que ficam falando muito e acabam pressionando e cobrando os filhos, muitas vezes sem nem perceberem. Ou alguns até percebem e acham que é de boa isso. Acho que o filho tem que se acostumar. Mas, galera, torneio já envolve muita pressão e cobrança natural. Eu não conheço nenhuma pessoa, nenhum ser humano na Terra que não seja competitivo já naturalmente. Tem até alunos que me falam nessas horas que não são competitivos e por isso que não gostam de jogar torneio. Eu mostro um exemplo simples para eles, que daí já faz eles verem como eles são competitivos também. Qual que é o exemplo? Mesmo quem não gosta de jogar torneio e fala que não é competitivo, na aula, quando erra uma bola, eu nunca vejo a pessoa sair sorrindo quando erra, igual ela sai sorrindo, por exemplo, quando acerta uma bola legal. Isso mostra que ninguém fica feliz, ninguém gosta de errar. E isso não é só dentro da quadra, isso vale para qualquer coisa na vida. Então, o ser humano ele é competitivo sim por natureza. A gente já costuma se cobrar e a gente não gosta de errar. Então, galera, todos os atletas, desde uma criança, já é competitivo. Então eu não vejo nenhuma criança que gosta de perder. Você vê até nas brincadeiras que elas fazem infantil, pega-pega, esconde-esconde, posso falar várias brincadeiras também de escola. Todo mundo dá o seu melhor e gosta de ganhar. Então, se tem uma coisa que a criança não gostava também, eu como criança não gostava, é quando os adultos me tratavam como café com leite, né? Que é até uma expressão chata, mas que existe, né? Para vocês entenderem. Por quê? Porque a criança não gosta de ser deixada para trás, ela gosta de ser levada a sério, justamente porque ela tem essa competição dentro dela. Então, por que eu estou falando isso? A criança, ela já é competitiva por natureza, criança ou adolescente. Então, ela já fica pressionada num torneio, porque já envolve um ambiente competitivo de pressão, que tem muitas pessoas olhando, e a criança, o atleta, ele não quer fazer feio, ele não quer perder. Por quê? Porque ele tem medo de ser julgado, ele tem vergonha. Então, nessas horas de pressão, são os pais que devem ser o principal porto seguro delas. Geralmente são as pessoas que elas mais conhecem, que estão lá do lado assistindo, é quem elas podem mais confiar. Então, se você é um pai ou uma mãe que acaba sendo tóxico e acaba cobrando e aumentando mais ainda essa pressão no seu filho, vai ficar mais difícil ainda para ele. E o que eu vejo acontecer bastante? Crianças, adolescentes que amavam beach tênis, sentiam bastante prazer em jogar, e com o tempo vão perdendo esse prazer, vão parando de se divertir dentro da quadra, muito por conta dessa pressão excessiva, que chega a ser até um relacionamento tóxico e abusivo dos pais com elas, principalmente nesses momentos de competição. E daí acaba aumentando muito a cobrança e a pressão, e o que acontece? Muitos acabam pegando trauma e daí param de competir, e pior ainda, às vezes até param de gostar do esporte, o que corre risco de viver uma vida sedentária, né, e perder todos os benefícios do esporte, que são bastante, né? Toda a educação que o esporte nos traz é onde a gente aprende os principais valores para a vida. Muitos desses valores as escolas tentam ensinar e não conseguem. E também a parte de cuidar da saúde, de ter bons hábitos. Então, galera, vamos tentar como pais. Eu sei que vocês querem ajudar, vocês têm todo esse amor incondicional, eu acho lindo. Mas vamos tentar apoiar e incentivar mais as crianças, os adolescentes, principalmente durante os torneios. Então, evitem ficar falando, ficar dando sugestão, achar que são treinadores delas, porque às vezes vocês ficam querendo ajudar, mas esse excesso de informação acaba deixando ela mais nervosa ainda e deixa ela se sentir mais à vontade, mais natural.
Vocês vão ver que todos os trabalhos são assim. Sempre que a gente está mais solto, mais relaxado, a gente desempenha melhor. Isso vale para qualquer esfera da vida aí. Agora, o que acontece quando a gente está tenso, nervoso? O nosso corpo acaba ficando mais enrijecido, mais duro, mais retraído. E daí a gente costuma, por exemplo, lançar a bola mais baixa para sacar, a gente fica mais encolhido. A gente costuma não estender a terminação até o final, a gente saca mais encolhido. E isso vale para os outros golpes também. Com isso acaba aumentando a nossa chance de errar na rede ou de ficar jogando bolas xoxas e os adversários nos atacarem. Por outro lado, quando a gente está mais solto, confiante, aumenta a nossa chance de lançar a bola mais alto, confiar em toda a biomecânica que a gente tanto treina nas aulas e de soltar a mão, de acelerar até o final, soltar aqui a terminação e com isso aumenta a nossa chance de acertar. E mesmo se errar, que faz parte, e isso eu mostro para todos os meus atletas e alunos, peguem scout de jogo profissional. Vocês vão ver que a maioria dos pontos costumam acabar mais com erros do que com bolas vencedoras. Isso no nível profissional. No nível amador é maior ainda esse índice. Então a diferença não está no erro. A diferença está em como você vai lidar com o erro. Porque eu vejo muita gente que erra um ponto e acaba perdendo um game inteiro por causa desse ponto. Porque não consegue zerar esse erro e acaba perdendo a confiança e carregando esse erro para os pontos seguintes. Então, por exemplo, erra um saque, depois vai sacar no ponto seguinte e continua sem confiança, acaba errando de novo o saque. Ou isso vale para outros golpes, como o smash, por exemplo. E vejo gente que, ao contrário, que erra e já consegue migrar para o positivo no intervalo entre um ponto e outro e já volta a confiança e daí costuma já acertar no ponto seguinte. Então a gente já falou sobre esses rituais que são importantes. Alguns rituais simples, como por exemplo, errou, repete o movimento solto no ar, que daí o seu cérebro já joga mensagem positiva para você e você já entra melhor no ponto seguinte. Por quê? Errar faz parte. Então é melhor errar solto, confiante, do que perdendo a confiança e se afundando num buraco. E os pais ajudam bastante nisso, a sempre trazer essa confiança e esse incentivo para os filhos. Então, principalmente nos momentos de derrota, que eu vejo muitos pais que acabam cobrando mais ainda os filhos, e os filhos acabam perdendo mais ainda a autoestima, porque lembra, os filhos sempre querem impressionar os pais, eles são sempre os heróis deles, então a opinião de vocês vale ainda mais para eles. É nesse momento de derrota que a gente tem que tentar apoiar, incentivar os filhos, e não estou falando para passar a mão na cabeça e achar que é legal perder, mas estou falando que sim, você pode conversar com ele, é até importante, porque eu acho que os erros e as derrotas são as maiores fontes de aprendizado para os filhos, só que ter uma conversa saudável, construtiva e positiva. Não ficar cobrando muito e pondo ele para baixo, mas tentar ajudar a fazer ele enxergar por que ele perdeu e o que dá para melhorar e evoluir nos treinos, sempre de forma positiva e construtiva. Então acho que esse que é o melhor papel dos pais. Então bora começar a refletir melhor sobre o papel de vocês e parar com essa cobrança excessiva e começar a incentivar e apoiar mais ser o braço direito do filho de vocês. E se for canhoto, pode ser o braço esquerdo também, tá bom? Então, de novo, minha ideia não é ficar julgando nenhum pai, nenhuma mãe. Eu sei que vocês amam muito os filhos e dão o melhor para eles. É mais tentar mostrar um lado que às vezes os pais podem não conhecer, mas para ajudar os filhos de vocês, tanto a terem melhores resultados, quanto também a serem mais felizes dentro de quadra e com isso terem mais chances de ficarem mais tempo no beach tênis e amarem o esporte, tá bom? Gostaram dessa aula e desse recado? Escreva aqui nos comentários, qualquer dúvida, sugestão, sempre bem-vindo. E nos vemos nas próximas aulas.